Deus vem sempre em defesa daqueles que o buscam. Porém, muitas vezes, os seus pedidos e a sua defesa não é exercida. Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a tua presença. Obrigado por você que tem compartilhado sempre essa meditação nos grupos da família, com aqueles amigos mais próximos. Que Deus possa ser justamente acolhido no coração de cada pessoa que você tem partilhado. Vamos pegar hoje a palavra que está em Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 24. Diz assim: A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento e José, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e darás à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Aqui nós temos como que um caminho. Primeiro, Maria, que recebe o anúncio, que toma posse da palavra que é proclamada sobre ela, mas ao mesmo tempo sofre a incompreensão do seu esposo, que justamente por não ter tido relação nenhuma com ela, entende que o fato ocorrido ali era uma traição. Mas o que ele faz? Este homem, que a palavra também o chama de justo, ele abandona Maria em segredo. E quando José pensava nesse abandono, nesse deixar e passando então a levar toda a culpa, porque ele abandonando Maria, passaria a ser o homem que deixou a sua esposa grávida e foi embora. Ou seja, um homem injusto. Ele, sendo justo, estava disposto a se tornar injusto por parte em relação às pessoas para justamente acolher Nossa Senhora. Assim, o anjo vai em direção a José em sonho. E aqui nós temos uma coisa bonita. Deus intervém para que seja corrigido um erro, uma falha. Deus intervém em favor daqueles que o buscam, em favor daqueles que dizem sim a Ele. Por isso, você que diz sim a Deus, você que quer buscar a vontade dEle e está justamente correndo atrás dos projetos e daquilo que é a tua missão, o que acontece? Deus estará sempre intervindo em seu favor. Porém, às vezes não acontece o resultado esperado. Por quê? Porque do outro lado pode ter uma pessoa que não é justa como José. Uma pessoa que escuta aquela intuição interior, que Deus revela-se através de uma pessoa, de um sonho, mas ela não quer voltar atrás. Imagine aqui se José fosse orgulhoso. Ele já tinha se decidido, ele já tinha feito uma proposta, ele sabia que aquele filho não era dele. Se ele fosse orgulhoso, não escutaria Deus, não voltaria atrás, se rebelaria contra aquilo que Deus está fazendo e está justamente colocando ele numa situação delicada. Até poderia, vamos dizer assim, ficar com raiva, chateado com Deus por ter permitido que essa situação chegasse na vida dele. José não faz isso. Ou seja, nós, quando buscamos a Deus, Deus vai sempre em nosso socorro, em nossa defesa. Porém, podemos encontrar do lado oposto alguém que não está disposto a acolher alguma palavra de Deus. A consequência é que, pelo livre-arbítrio daquela pessoa, a palavra de Deus não tem força para atuar em teu benefício, ao te encontrar.
Por isso, o que Deus faz? Em geral, Ele dá força para aqueles que o buscam, já que aqueles que estão em volta não conseguem, não estão dispostos a voltar atrás. Ele dá força, Ele dá fortaleza para você, para mim, para suportar as adversidades. É tão forte que José, ele acorda e faz conforme o anjo do Senhor havia mandado, e foi lá e aceitou Maria como sua esposa. Percebe que é a dinâmica? Ok, então você está se vendo de um lado. Eu queria que você também se colocasse do outro lado. É que às vezes aquilo que você tem certeza, que você tem convicção que o outro está errado, que você deveria fazer assim, observe que talvez Deus também está falando contigo para que você tenha mais generosidade, mais bondade, para que volte atrás. Mas quantas vezes Deus também esbarrou no seu orgulho? Quantas vezes Deus não pôde fazer uma obra na vida do outro porque você se negou a aceitar a mudança de caminho que Deus estava lhe propondo? Mas, Padre, aquelas situações, ele estava errado mesmo, tenho certeza disso. Mas José também tinha, porque não tinha nada que pudesse dizer o contrário. Mas escuta, Deus. Às vezes não é ir lá e aceitar o pecado, o erro do outro, mas talvez a postura que você está tomando em relação àquele erro, àquele pecado. A gente pode ser firme contra o pecado. Podemos ser e devemos ser firmes e convictos em relação a não pecar. Porém, o que nós devemos fazer é ter uma doce firmeza com aqueles que pecam. Ou seja, firmes, porque está errado, mas também ao mesmo tempo dóceis, para que ele tenha força para sair daquele pecado e por amor e com a força do amor nunca mais pecar. Perceba tudo isso na sua vida, que Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.